Olá, sejam bem-vindos à Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Jardim Floresta. Eu sou o pastor Sidney, sou pastor aqui na igreja. Hoje nós estamos iniciando uma série de estudo com o tema Será que Deus está mesmo no controle? A aula de hoje é a aula 1. Eu confio em Deus ou estou com raiva de Deus? Vamos à aula. Você já esteve irado com Deus? Ou você está irado com Deus agora? Isso parece algo louco, né? Imaginar que podemos nós, quem somos nós para ficarmos irados com Deus? Mas essa é uma pergunta válida, porque é preciso lembrar que a ira não é necessariamente um pecado. Nós vemos na palavra de Deus, Salmo 7:11, que Deus, ele fica irado. O próprio Senhor Jesus Cristo, em Marcos 3:5, nós vemos Jesus Cristo irado. O dicionário Webster define ira como emoção excessiva, paixão despertada por um sentimento de justiça ou erro. Nós vemos isso em Gálatas 2, de 11 a 14, quando Paulo ele confronta a Pedro por causa do mau exemplo que Pedro estava dando. O Jesus Cristo também fica irado com alguns judeus que estavam defamando ali o templo do Senhor, lá em João 2, do 13 ao 18. Então, assim, nem sempre a ira é pecado, mas ela pode se tornar pecado. Paulo já diz em Efésios: irai-vos, mas não pequeis. Podemos ficar irado com Deus? Sim, podemos ficar irado. Quando você entende o que está acontecendo é injusto ou não deveria acontecer com você, pode brotar em você uma ira para com Deus. Você pode se sentir injustiçado com alguma coisa que está acontecendo com a sua vida, em sua vida, uma adversidade, uma dor, uma doença, um acidente. Você mesmo que você não use essa palavra, eu estou irado com Deus, mas o seu sentimento pode ser sim um sentimento de ira, de murmuração, até mesmo de raiva, porque está acontecendo aquelas coisas em sua vida. É bem comum as pessoas, sejam elas crentes ou não, lutar com adversidades, e quando alguma coisa trágica acontece, alguma adversidade vem contra você, nós somos tendenciosos a perguntar o porquê que isso está acontecendo. Mesmo que não expresse pela sua boca, mas talvez lá no seu pensamento, lá no seu íntimo, você pode dizer: poxa, tinha tantos planos e os meus sonhos, eu tenho sido bom cristão, por que isso está acontecendo agora? Por que isso está acontecendo comigo? E quando nós falamos a respeito de cristãos, essas perguntas tendem a piorar ainda mais, porque nós cremos que Deus pode nos curar, nós cremos que Deus pode nos libertar, cremos que o nosso Deus é soberano, ele tem poder sobre todas as coisas. Então por que Deus não cura? Por que Deus não livra? Ou melhor, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Será que ele não me ama? Será que ele está me castigando? São perguntas que podem passar pela nossa cabeça e podem desencadear um sentimento de ira para com Deus. Podemos achar que aquilo é injusto e não merecemos o que Deus está nos entregando ou o que nós estamos passando. Quando nós ficamos irados com Deus ou com raiva com Deus, de Deus, por algo que está nos acontecendo, nós precisamos ser lembrados de quem Deus é. Lá em Deuteronômio 32:39, Deus fala: eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape das minhas mãos. Serão os atos de Deus que nos ferem? Será a soberania de Deus sobre nossas vidas que vão nos deixar irados ou mesmo com raiva de Deus porque as coisas não estão acontecendo como nós esperamos que elas aconteçam? Em Jó, capítulo 2, versículos 6 e 7, diz assim: e disse o Senhor a Satanás: eis que ele, falando a respeito de Jó, está nas tuas mãos, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça.
Será que a decisão de Deus em permitir que Satanás fira a nós ou aos nossos filhos vai justificar uma ira nossa para com Deus? Será que Jó poderia ficar irado para com Deus porque Deus decidiu permitir que Satanás pudesse, podemos usar a palavra estragar a vida de Jó, né? Jó só ficou apenas com o seu corpo, com a sua vida, e mal ainda, né? Bom, a ira para com Deus não é um sinal de incredulidade, nós precisamos entender isso, tá? Você está chateado, bravo ou mesmo irado para com Deus, não quer dizer que você não creia em Deus. Eu até acho que você pode crer muito em Deus e por isso você fica chateado, porque as coisas ruins estão acontecendo na tua vida. Você fica, oh Deus, por que o Senhor não cura? Por que o Senhor não vem me socorrer? Você pode fazer isso. Então, nós cremos em Deus mesmo no meio da ira, da adversidade ou da raiva. O problema disso é que quando nós ficamos murmurando, desgostosos, insatisfeitos para com Deus ou com raiva de Deus, isso na verdade vai ser um sinal de desaprovação e também de egoísmo de nossa parte. Lembro você de Jonas. Jonas, ele não queria que a cidade de Nínive pudesse se converter a Deus. E quando Jonas prega a palavra de Deus e todo o povo crê no Senhor nosso Deus, nós vemos a atitude de Jonas diante de Deus. Jonas, ele fica frustrado, ele fica com raiva, ele fica desapontado porque aquelas pessoas, elas foram salvas. Na verdade, Jonas, ele cria em Deus. Ele cria tanto em Deus que sabia que se ele pregasse na cidade de Nínive, as pessoas se converteriam. E de fato as pessoas se converteram. Mas Jonas, ele estava com o coração duro diante de Deus e de desaprovação diante dos desígnios de Deus. E Deus vai então alertar aquele homem. Como Deus alerta aquele homem? Enquanto Jó estava dormindo, Deus fez crescer uma árvore, uma planta, para poder cobrir e proteger Jonas do sol. Mas esse mesmo Deus que fez a planta crescer, ele também fez aquela planta morrer, ao ponto de Jonas dormir com o sol na sua cabeça e isso lhe causar bastante desconforto. No versículo 8 de Jonas 4, diz assim: ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele se desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas, versículo 9: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa desta planta? Respondeu ele: sim, tenho. Estou furioso a ponto de querer morrer, né? Ele está furioso porque a planta foi tirada e o sol bateu na sua cabeça e ele já estava desgostoso mesmo, já estava murmurando com a vida, já não queria ter feito a vontade de Deus. Bom, ele estava desejando a morte. Mas o Senhor disse para Jonas o seguinte: você tem pena de uma planta, embora não tenha podado e nem tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? O que Deus vem mostrar para Jonas? Primeiro, o seu egoísmo. Jonas estava tão egoísta com relação a ele mesmo, pensava nele mesmo, que o desejo dele e a vontade dele se sobressaía à vontade e o desejo de Deus. Ele ficou triste e desapontado pela vida de mais de 120.000 pessoas. Mas ele queria que Deus preservasse aquela planta que dava sombra para ele, né? E Deus vai dizer para ele: será que eu não devo ter pena daquela grande cidade? Deus fez com que Jonas abrisse os olhos para a realidade do egoísmo dele e também para a realidade da desaprovação dele com relação aos desígnios de Deus. Deus fez a planta crescer e Deus também fez a planta morrer, porque tudo está no controle de Deus. Então, querido irmão, precisamos entender duas coisinhas aqui com relação à desaprovação e egoísmo. Primeiro, que a desaprovação de Deus, ela é pecado. Em Gênesis 18, 25, diz: não faria justiça o juiz de toda a terra? Se Deus, ele é juiz, Deus é soberano sobre todas as terras, Deus te fez viver, Deus vai te fazer
a crescer, a amadurecer, prosperar, talvez ter filhos, ou você já tenha filho, mas um dia você também vai morrer. Deus está agindo em nossa história, Deus está agindo nesse mundo e Ele vai agir com justiça, pois Ele é o juiz de toda a terra. Então é pecado você desaprovar aquilo que Deus determina, aquilo que Ele faz, afinal Deus é soberano. Você vai questionar o Deus soberano? De uma certa forma é arrogância da nossa parte, criaturas finitas, pecaminosas, desaprovar o que Deus Ele faz. Sabe, nós podemos chorar, nós sentimos dor, ficamos decepcionados, podemos ficar ansiosos, nós podemos ficar zangados por conta do pecado, podemos ficar zangados por conta das estratégias de Satanás que nos fazem cair, mas com relação a Deus, nós temos que confiar nele, porque Deus só faz o que é certo. Não podemos murmurar contra Deus, nem questionar os atos soberanos de Deus. Chorar sim, ficar zangado com o pecado sim, ficar zangado com o diabo sim, mas jamais com relação a Deus. Apocalipse 16:7 diz: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Essa deve ser a nossa atitude diante das coisas que nos acontecem. Os juízos de Deus, as determinações de Deus, o que Deus manda para nós são verdadeiros e são justos, e nós precisamos confiar nesse Deus soberano, justo e também amoroso. Nós também falamos a respeito do egoísmo como um pecado, né? Quando uma adversidade acontece em nossa vida, nós queremos questionar, mas por que Deus? Na verdade, quando nós falamos mas por que Deus, nós queremos dizer mas por que eu, Deus? Essa é a nossa realidade. Nós sofremos porque coisas ruins acontecem com outras pessoas, sofremos. Um amigo seu, por exemplo, sofreu um acidente e está muito mal no hospital e você faz uma visita, você ora com ele, você chora, mas talvez à noite você esteja numa pizzaria com a sua família comendo a sua comida. Entende isso? Um irmão coloca um pedido de oração porque está com Covid, está muito mal e está precisando de oração, e você pode até orar por ele, mas você faz uma única oração durante o dia por aquele irmão. Se fosse a tua realidade, se fosse com você, você estava orando, estava jejuando, estava orando 24 horas por dia. Entende isso? Quando alguma coisa trágica nos acontece, nós nos perguntamos, mas por que eu? Pense que tantas outras pessoas também passam por adversidades. Tantos outros irmãos também estão passando por situações difíceis e muitas vezes muito pior do que você está passando. Então, quando uma adversidade, algo ruim vem contra você, imagine que também tem outras pessoas que também são cristãs como você, que também estão passando pelos mesmos sofrimentos, como Pedro diz lá em 1 Pedro 5, tá bom? Então, assim, é egoísmo da nossa parte ficar questionando por que Deus que isso está acontecendo comigo, sendo que acontece também com outras pessoas e você não age da mesma maneira, certo? Então, existem duas grandes falhas no nosso pensamento com relação às adversidades. Primeiro, nós achamos que Deus deve impedir que as tragédias aconteçam conosco. Quando ele permite, nós ficamos zangados com ele porque achamos que talvez mereçamos mais do que as outras pessoas de não ter nenhuma doença, nenhum acidente, tudo ser próspero em nossa vida. É um engano nosso, tá bom? Na verdade, quando estamos passando por uma dificuldade, creia que Deus está lhe dando a oportunidade de amadurecimento e também de crescimento. Um segundo pensamento que precisamos entender é que muitas vezes nós não compreendemos a extensão da soberania de Deus e nós perdemos a confiança na sua capacidade de controlar as circunstâncias, na capacidade de Deus controlar as circunstâncias. Então, quando nós questionamos a Deus por alguma coisa que está nos acontecendo, alguma coisa ruim que está vindo contra nós, nós não compreendemos essa extensão da soberania de Deus. Podemos perder a confiança dele e achar que ele não tem um controle sobre todas as coisas. E você sabe que Deus tem um controle sobre tudo que existe. Até mesmo um cabelo seu da cabeça, que o meu já caiu bastante, né? Que
cai, Deus sabe exatamente. Deus não perdeu o controle de nada. Então, quando alguma coisa ruim nos acontece, precisamos saber que Deus está no controle destas coisas. Bem como as coisas boas que nos acontecem, também Deus está no controle de todas elas. Então, como nós podemos corrigir as nossas falhas? Todos nós pensamos que em um momento ou outro podemos controlar os resultados ou as situações que nos envolvem. Nós tendemos a nos enganar achando que nós temos o controle sobre as circunstâncias ou sobre a vida, mas na realidade é Deus que se encarrega de toda a criação, é Deus que se encarrega de direcionar a nossa vida. Tudo o que acontece ou é causado ou é permitido por Deus. Nenhum pardal ele cai no chão e nenhum cabelo cai de nossa cabeça sem que Deus saiba. Mateus 10, do 29 ao 31, Jesus Cristo fala sobre isso. Então, tudo está no controle de Deus. Por isso, podemos confiar nele. Sabe, o nosso entendimento também com relação à soberania de Deus sobre todas as circunstâncias deve ser acompanhado da nossa compreensão dos seus atributos, tá? Você não pense que Deus é apenas justiça, ou que Deus apenas é amor, ou que Deus é apenas misericórdia, porque Deus é infinitamente amor, misericórdia, benignidade, bondade, justiça, perdão, santidade, é tudo junto e tudo tem o mesmo grau, tudo é perfeito. Então, quando nós vemos as adversidades da vida, nós precisamos saber que esse Deus cheio de atributos, ele está trabalhando ao nosso favor. Esse Deus amoroso, ele faz com que todas as coisas sejam para o nosso bem, Romanos 8, 28. Então, é a soberania de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus, a bondade de Deus, o perdão de Deus, a santidade de Deus, influenciando as nossas vidas, direcionando as nossas vidas para um bem muito maior, que talvez não compreendamos o porquê, mas ele está trabalhando para o nosso bem, com o objetivo de nos tornar mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Ele tem um plano, um propósito perfeito que não pode ser contrariado de maneira alguma. Isaías 14, 29, Isaías 46, de 9 a 10. E precisamos reconhecer que os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. O pensamento de Deus está muito mais elevado do que o nosso pensamento. O que Ele deseja para nós vai muito além do que nós desejamos para nós mesmos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Isso diz respeito à nossa salvação, mas com certeza diz respeito também àquilo que Ele tem preparado que nós ainda não sabemos, mas está sendo preparado para a honra e para a glória do Seu nome. Sabe, meu querido irmão, nós precisamos entender que Deus ele conhece os nossos corações. Então, assim, é inútil nós escondermos os nossos sentimentos diante de Deus. Então, se você está passando por alguma dificuldade, fica naquela luta interna de que eu não posso ter raiva ou ficar irado com Deus, decepcionado com Deus. Eu sei que eu não quero que isso aconteça comigo, mas, oh meu Deus, gente, não lute contra isso. O meu conselho fale com Deus abertamente sobre as suas preocupações, os seus receios, os seus medos, as suas frustrações. Se você está irado com Deus, diga isso para Ele. Não é pecado você ficar triste ou desapontado ou até mesmo frustrado, mas você precisa abrir o seu coração diante de Deus. Se nós chegarmos diante de Deus, diante do seu trono da graça com humildade, derramando o nosso coração, Ele vai trabalhar através de nós. E neste processo nós cresceremos e também vamos amadurecer e nos tornarmos a semelhança do Senhor Jesus Cristo. Mas abra seu coração diante de Deus, não permita que você seja uma pessoa egoísta diante dos problemas da vida, muito menos que questione a vontade de Deus. Apenas seja sincero com seus sentimentos diante dele, tá bom? Mas lembre-se disso, discordar de Deus, murmurar diante de Deus, discordar dos julgamentos de Deus, é um caminho perigoso que você segue. Abra teu coração para Deus. Peça perdão por algo que você falou contra Ele. Ou mesmo pela incredulidade com relação aos propósitos dEle. Mas entenda que você murmurar contra Deus ou discordar de Deus acaba se tornando um pecado, tá bom? Se nós sentimos raiva de Deus,
devemos confessar essa raiva diante dele. Ele sabe de todas as coisas. Ele vê o nosso coração. Se a tua ira contra Deus está no teu coração, você também pode dizer para ele e pedir perdão. Senhor, eu sinto muito. Ajude-me, Senhor, a ter fé, a entender os teus desígnios para mim. Eu lembro daquele pai que estava com seu filho endemoniado, que levou para o Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo perguntou para o homem se ele cria que Jesus poderia expulsar. E aquele homem disse, sim, eu creio, ajuda-me a crer, Senhor. Ajuda-me a ter mais fé. Então peça isso do Senhor para ter mais fé, para crer nos seus desígnios, na sua vontade soberana. Portanto, todos nós que estamos em Cristo Jesus devemos duplamente nos afastar dessa ameaça terrível que é a ira contra Deus, a ira que se transforma em pecado, que nos faz questionar a Deus, murmurar contra Deus, que reforça o nosso egoísmo. Nós podemos até chorar em agonia, como o Senhor Jesus Cristo chorou, meu Deus, por que me desamparastes? Mas também podemos chegar diante de Deus, como o Senhor Jesus Cristo também fez, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Depois Jesus Cristo morreu. Senhor, por que me desamparas? Mas nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feito aquilo que eu quero, mas seja feito a tua vontade. Então, a pergunta para você é, você confia em Deus? Você confia em Deus diante de qualquer situação? Alguém descreveu que a vida é como uma cortina, que várias cortinas, e de maneira que você vai atravessando uma cortina, de maneira que você passa por uma cortina, outra cortina aparece na sua frente. Você nunca sabe o que realmente tem depois da cortina. Essa é a nossa vida. Nenhum de nós pode dizer o que há além. Nenhum de nós sabe o que vai acontecer no outro dia ou uma hora depois. O Rei Salomão, lá em Provérbios 27:1 diz, não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia pode trazer. Nós não sabemos de fato o que vai acontecer. Creio que todos nós já experimentamos a impotência diante dos acontecimentos da vida. As situações difíceis vêm contra nós e nós não sabemos o que fazer. Quando a surpresa é boa, quando o acontecimento é bom, seja bem-vindo, glória a Deus. Mas quando é ruim, quando não gostamos, como nós reagimos diante disso? Como nós buscamos a Deus? Com o coração ainda agradecido e glorificando a Deus? Ou com murmurações e medos, ansiedade? Eu sei que ninguém deseja coisa ruim, que aconteça coisa ruim, mas as coisas ruins acontecem e nós precisamos estar preparados para isso. A vida, ela é difícil. Na verdade, ela não é apenas difícil, mas muitas vezes dolorosa. Redva, a minha esposa, ela costuma dizer assim para as minhas crianças, para meus filhos, quando as coisas não ocorrem como eles desejam. Gente, a vida é difícil. Nós aprendemos desde cedo essa verdade. A vida, ela é difícil. E a adversidade se apresenta para nós de várias formas. Pode ser a angústia de um casamento infeliz, a decepção de uma gravidez que não deu certo, ou um filho que espiritualmente se torna indiferente ou rebelde à família e também à igreja. Nós vivemos frustrações diante de sonhos que não se concretizam, não se realizam, um negócio que não deu certo, uma carreira profissional que não decolou, que não foi para a frente. São tantas coisas que podem nos acontecer, desde a batida de um carro, como um dedo que foi cortado ali fazendo o almoço, fazendo a sua comida, uma decepção de um amigo, ou a decepção de um marido, de uma esposa. São coisas que nos acontecem na vida que nos frustram, que nos deixam tristes, que nos decepcionam. Diante disso tudo, você confia em Deus quando a adversidade atinge a sua vida e lhe causa dor? Deus, é de fato um resgate na hora da angústia. Ele livra. Você crê que Ele pode te livrar quando você invocar na dor, no sofrimento, como diz o salmista no Salmo 50? Você crê que o amor infalível do Senhor te cerca, como diz o salmista no Salmo 32, 10?
Muitos são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Você crer, de fato, você crer nesta promessa do Senhor? Eu espero que sim, meu irmão. Eu termino utilizando algo que está dentro do livro, que é o livro base para esses estudos, né, do Jerry Bridges. Será que Deus está mesmo no controle? Ele faz o paralelo entre obedecer a Deus e também confiar. Ele diz assim, e eu concordo com ele: reconheço que muitas vezes parece mais difícil confiar do que obedecer em Deus. De uma certa forma, obedecer a Deus é fácil. Entenda, a palavra de Deus diz não prostituir, não adulterar, não mentir, não roubar. E você vê o que a palavra de Deus diz e você obedece, então você não vai se prostituir, você não vai adulterar, você não vai mentir, você não vai roubar, você vai ajudar o próximo, você vai servir a igreja, você vai obedecer aquilo que a Bíblia está lhe orientando. A obediência a Deus se desenvolve dentro de limites bem definidos e estabelecidos dentro da vontade revelada dele. Então, é por isso que se torna fácil de obedecer, porque é só você seguir o que está lá. Ele já te dá o roteiro. Você segue e você obedecerá ao Senhor nosso Deus. Correto? Se você não obedece, já é um problema seu. Mas a Bíblia, ela mostra os caminhos. Agora, quando nós falamos a respeito da confiança, de confiar em Deus, ela já é exercida em uma arena que não tem limites. Não há um roteiro. As adversidades contra você podem vir de todas as formas, de todos os jeitos, e você precisa lidar com elas a fim de glorificar a Deus e confiar a Deus. Jerry Bridges diz: desconhecemos o alcance, a duração ou a frequência das circunstâncias dolorosas e adversas em que todo instante precisamos confiar em Deus. Não é que nos aventuramos, mas nós nos entregamos, nós percorremos um mar revolto e não sabemos quando uma onda muito grande virá contra nós. E é por isso que a todo instante precisamos confiar no Senhor. Com relação à confiança em Deus, estamos sempre lidando com o desconhecido. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós desobedecemos a Deus, nós desafiamos a sua autoridade e desprezamos a sua santidade, desprezamos a sua vontade revelada para nós quando nós desobedecemos a Ele. Mas quando nós deixamos de confiar em Deus, nós duvidamos de sua soberania e questionamos também o seu amor e a sua bondade para conosco. Nós costumamos nos preocupar muito com a desobediência, não é verdade? Ai meu Deus, será que eu pequei? Ai meu Deus, será que isso é errado? Ai meu Deus, eu adulterei, eu fiz aquilo, eu fiz isso. Nós nos preocupamos demais, mas muitas vezes não nos importamos com a falta de confiança. Em ambos os casos, nós vamos denegrir a majestade e o caráter de Deus. Deus vê a nossa falta de confiança nele com a mesma seriedade que vê a nossa desobediência. Da mesma forma que ele olha para a sua desobediência e pode agir com castigo, ele também pode ver a sua falta de confiança nele e agir conforme o seu juízo. Olha só, o salmista no Salmo 78, se referindo àquele momento que o povo estava andando pelo deserto. Ele diz no versículo 19: pode Deus preparar uma mesa no deserto? Dará carne ao seu povo? Então, pense bem, o povo estava no deserto, Deus promete dar para aquele povo alimento, carne, mas o povo estava no deserto, eles olham para um lado, eles olham para o outro e sim, cadê? Não tem nada aqui, de onde vai vir alimento? É muita gente, como é que Deus vai alimentar essa multidão e não aparece um animal para a gente matar, para que a gente possa se alimentar? Aí no versículo 21 e 22, diz assim: quando o Senhor os ouviu, indignou-se, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Aquele povo murmurador, eles não creram na promessa de Deus de que Deus supriria as suas necessidades, e Deus ficou indignado com eles, porque eles não creram em Deus. Então,
diante das adversidades, diante das coisas que estão nos acontecendo, coisas ruins, coisas que nos deixam tristes ou frustrados, se você não confia em Deus, Deus pode ficar indignado com você, porque a promessa dele é revelada para você. Você lê nas escrituras, você vê nas pregações, o pastor prega a respeito disso, você assiste vídeos relacionados à ansiedade, frustração. As palavras do Senhor Jesus Cristo nos indicam que precisamos confiar em Deus em todos os momentos. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que vai acontecer amanhã. E precisamos confiar nele. Então, a desconfiança com relação aos propósitos de Deus é tão nocivo para nós quanto a desobediência. Tá bom? Meus queridos, durante esses estudos, nós vamos nos basear em 3 atributos de Deus que estão no livro do Jerry Bridges. Deus é absolutamente soberano, Deus é infinitamente em sabedoria e Deus é perfeito em amor. A primícia é: Deus, em seu amor, sempre deseja o que é melhor para nós. Em sua sabedoria, sempre sabe o que é melhor. E em sua soberania tem o poder de concretizá-la, tá? Deus, em seu amor, sempre deseja o que é melhor para nós. Em sua sabedoria, sempre sabe o que é melhor. E em sua soberania tem o poder para concretizá-la. Concluo, termino com o Salmo 50:15, que diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. É Deus dizendo: invoca no dia da angústia, porque eu vou te livrar e tu me glorificarás. Alguém pode ler esse versículo e dizer: mas eu estou passando por dificuldades aqui, estou clamando para o Senhor e não estou vendo livramento. Entenda que não há diferença para Deus o livramento momentâneo ou um livramento depois, tá bom? Nesta vida, de acordo com as frequentes promessas da palavra de Deus, nós podemos ser imediatamente livres da doença, do acidente, algo pode se resolver dentro da nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Salmo 46:1 diz: Deus é o nosso refúgio, é o nosso fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Então ele pode nos curar imediatamente, trazer o benefício, fazer com que sejamos prósperos, mas também nós podemos olhar o livramento como algo no futuro, onde de fato e de verdade todos os que amam a Deus serão completamente libertos de todas as formas de tristeza, de todas as mazelas, de todo o mal. Um dia habitaremos na casa do Senhor para todo sempre e de fato estaremos livres das coisas ruins deste mundo que nos trazem aflição. O fato é que no final nós sempre iremos glorificar a Deus. Nós glorificaremos a Deus sempre, porque Ele é o nosso escudo, nosso protetor e a nossa segurança. Meu querido, muito obrigado pela tua paciência. Espero que essa primeira aula tenha sido boa e espero que você tenha desejo e volte nas outras aulas para nos acompanhar, tá bom? Você pode deixar alguma pergunta, pode falar alguma coisa nos comentários, tá bom? Que nós tentaremos responder ali no próximo vídeo ou até mesmo falar a respeito do seu comentário também, tá bom? Que Deus nos abençoe. Eu sou o pastor Sidney, pastor na Igreja Batista de Floresta. Estou à disposição. Você pode entrar em contato com a igreja e posteriormente em contato comigo, tá bom? Que Deus esteja conosco. Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus amado, por este estudo, por esta lição, ó Pai. Ó Senhor, a vida, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, ela vai nos trazer aflições, ó Pai. E muitas vezes, Senhor, nós não sabemos lidar com elas, ó Pai amado, e podemos lidar com a raiva, Senhor, com a murmuração, Senhor. Podemos ficar tristes, ó Pai amado, decepcionados até contigo. Ó Pai amado, perdoa-nos. E nos ajude, ó Pai, a entender, ó Deus, que Tu és um Deus soberano. É um Deus, ó Pai, que trabalha para o bem daqueles que Te amam, Senhor Deus. Nós não estamos desamparados, ó Pai amado. Ó Deus amado, que possamos encarar a falta de confiança em Ti como um pecado sério, ó Pai amado. E possamos virar o jogo de nossa vida, Pai amado, e crer que Tu és um Deus presente no momento da angústia, Senhor Deus. O Senhor nos livra, ó Pai amado. O Senhor nos ajuda, Senhor Deus. Então, neste momento, se tem alguém, ó Pai, que está passando por dificuldades, que está triste, desapontado, ó Espírito Santo de Deus, consola ou fortalece, Senhor Deus, vivifica, Senhor Deus, para que possa experimentar, ó Pai, a certeza de que Tu és um Deus presente em todos os momentos.
Obrigado, ó Deus. Esteja conosco, nos iluminando para o restante das aulas. Assim eu oro, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Gente, muito obrigado. Que Deus nos abençoe.